conforto e atendimento. Rede de Postos Mariana. Rede de Postos Mariana, vem pra cá. Qualidade e compromisso com você. Rede de Postos Mariana, vem pra cá. 8h49 de volta com o Folha no Ar, como prometido, 3 minutos de intervalo, já voltamos e voltamos direto, fazendo uma conexão aqui rápida com a Aloysio Abreu Barbosa, com o Edmundo Siqueira e com o nosso convidado Humberto Meza, cientista político e pesquisador do Observatório de Metrópolis do Núcleo Norte Fluminense, que faz aí um exercício didático agora pra gente, Meza, sobre os números das eleições, das pesquisas às eleições de 6 de outubro, daqui 11 dias. Deixa eu voltar aqui rapidamente no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos e o apoio de Radimed. Faz 27 graus agora, 8h50 da manhã em Campos. Vai se preparando aí. Só Edmundo é que vai pra praia agora pela manhã, né? A gente aqui, a gente vai trabalhar. Tá perto da praia, mas infelizmente estou perto do mar. Bom, vamos lá então, meu caro Aloysio Abreu Barbosa, eu peço a você para abrir e conduzir aí essa pauta, por favor. Humberto, pesquisas. Pesquisa tem várias fatias e tem vários pontos que a gente pode abordar aqui, mas vamos começar por campos. A pesquisa Real Time Big Data, que é o Instituto de Renome Nacional, fez a pesquisa segunda-feira, divulgou segunda-feira, na verdade, né? Ela fez na sexta, no sábado, fechou os dados no domingo e divulgou segunda-feira. É bom ter um instituto de renome nacional fazendo uma série de pesquisas que é muito mais honesto você fazer comparações entre pesquisas do mesmo instituto com a mesma metodologia, porque a maneira é diferente de fazer pesquisa. A rejeição, por exemplo, é muito diferente, né? A avaliação de governo tem diferença também, de metodologia. Mas o quadro que a Big Data deu, né? Hoje faltam 11 dias para a urna, houve oscilações para cima e para baixo. Vladimir oscilou 2 pontos para cima na estimulada, de 63 a 65, e a aprovação do governo dele oscilou também 1 ponto, de 73 para 74. Na espontânea, foi uma oscilação para cima dele, foram 4 pontos. A margem de erro de 3 pontos, quer dizer, tá ainda, tudo está no limite da margem de erro, né? Mas são oscilações para cima, nos 3 medidores, né? No caso dele, é o único que se pode avaliar o governo, mas também estimulado e espontânea. Na estimulada, que é o que vale tão perto da eleição, ele chegou a 65, como eu falei, e se você somar os demais candidatos, Madeleine, 14% de intenção de voto na estimulada, professor Jefferson, que oscilou para... Madeleine oscilou para baixo, de 15 para 14, professor Jefferson oscilou para baixo também, de 4 para 3. Aí se você somasse 14 de Madeleine com os 3 de Jefferson, pastor Fernando oscilou para cima, o único de Vladimir que oscilou para cima, 1 para 2. 14 de Madeleine, 3 de Jefferson, 2 de pastor Fernando, 1 de Buchaú, 1 de Fabrício Lírio e 1 de Twin, isso vai dar 22 pontos. 22, não precisa ser estatístico para perceber que é quase 1/3, um pouquinho mais de 1/3 do que tem Vladimir, né? E a espontânea, que ela serve muito para medir o voto que a gente falou que é calcificado, a gente falou que no final do último bloco,
deixa muito pouco espaço matemático para a mudança, né? Você viu a pesquisa, né? Eu fiz a matéria sobre ela, tem dados de rejeição também, enfim. Como é que você viu essa pesquisa e o que você projeta a partir dela? Olha só, eu acho que a gente meio que falou um pouco rápido no intervalo sobre isso, né? O que nós estamos vendo nesse desempenho eleitoral da cidade é um processo de consolidação, né, do bolsonarismo. Acho que não perdemos essa ideia de ter um fenômeno pendular, né? Não ter mais oscilações. E só avançou, só se consolidou e aprofundou cada vez mais o apoio, né, tanto ao prefeito, né, para ser reeleito, quanto geralmente para o próprio fenômeno bolsonarista, né? Assim, nós temos uma influência do Bolsonaro um pouco no processo, né? Até do Flávio Bolsonaro que mostrou apoio e tal. E isso, de fato, acho que contribuiu bastante para a consolidação do fenômeno. O que está para ver é se essa consolidação ela vai se manter para 2026. O quanto 2026 vai ter impactos ou não para esse fenômeno, né? Porque, por exemplo, eu vejo dois movimentos aqui. Por um lado, a consolidação do campo que já estava, enfim, cada vez mais em ampliação, né? Agora estamos mais ampliando o fenômeno em campos, agora se consolidou, se codificou mesmo, né? Como você falou antes, perdeu essa ideia de ter surpresas em campos, né? Nesse sentido. E, por outro lado, um baixo impacto do fenômeno marçal na região, né? Assim, eu não vi, por exemplo, crescimento da delegada assim, no segundo lugar, não teve, de fato ela perdeu cada vez mais nas últimas pesquisas, né, que a gente foi conversando ao longo das semanas. Então, assim, eu vejo isso, eu vejo pouquíssimas surpresas em termos de ampliação, faltam poucos dias para a eleição, não vejo muita mudança, eu só vi uma separação cada vez maior, um distanciamento cada vez maior do primeiro para o segundo lugar, né, e, de fato, só confirma, chancela essa consolidação do fenômeno em campos, né? E resta para ver nos próximos anos, né, se vai ter ou não vai ter, um impacto do fenômeno marçal na região, né? Se vai ter ou não, a gente viu, né, um pouco essas aproximações da delegada com ele e tal, e parece que não teve muito impacto em termos de movimentar um pouco, né, a dinâmica, né, como, por exemplo, aconteceu em São Paulo. Então, assim, em Campos parece que não teve muito sucesso, né? Eu acho que isso porque não tem muito espaço para surpresas, né? Assim, praticamente difícil de você alterar essa variação nessas 2 semanas. Ao menos que aconteça algum milagre em termos de apoios de última hora, né? De uma campanha cada vez mais, mais difícil, mais acirrada, mais ousada, enfim, talvez dos outros candidatos, não sei. Mas não vejo muito espaço para uma campanha acirrada no que resta dos dias para tentar alterar esse resultado, né? É o que estou vendo, assim. Mas o que me chama a atenção é o que vai acontecer depois, né? Primeira questão, se vai se consolidar cada vez mais ao longo dos próximos anos, né? Ou se vai ter ou não algum evento visando 2026 que consiga alterar essa dinâmica na região. Assim, nós temos um pensamento até que ponto 2018 ele é uma eleição que pode se repetir no Brasil inteiro em termos de surpresas, né? De ter novos atores, né? Um novo Witzel saindo por aí e tal, que de última hora surpreendeu, etc. Se isso é possível de acontecer novamente no Brasil, né, com novos atores que estão entrando, né, nessas teologias que o Edmundo falou antes, ou se de fato 2018 foi uma eleição fora da curva e não vamos ter tão rapidamente uma eleição tão alterada assim, né? Eu acho bem difícil repetir 2018 em termos de tanta novidade que entrou na política, né? Agora que 2026 pode impactar nessa consolidação que vai se confirmar agora em 2024, de fato uma grande dúvida que tenho, né? O que vai vir junto com 2026 para alterar as dinâmicas locais, né? Isso, claro, envolve campos e outras regiões do interior dos estados.
Essa questão que você falou tem algumas teses, só isso é tese, né, por óbvio. Marçal, espaço vazio, espaço ocupado, né? Isso em qualquer sentido, né? Qualquer área da vida humana. E mesmo em outras espécies animais. Espaço vazio, espaço ocupado. Se um leão abandona sua área de caça, essa área de caça vai ser ocupada por outro leão. Certo? Macaco, primata, enfim. Isso acontece sempre. O espaço das redes sociais não era, talvez, devidamente ocupado por Nunes e por Boulos. O que permitiu que esse fenômeno coach, que você e Edmundo se referiram, o Pablo Marçal, prosperasse no espaço desocupado das redes sociais. Vladimir, desde que ele assumiu o governo, e ele deixou claro aqui na entrevista, nesse mesmo programa, que são duas coisas diferentes. Comunicação de governo é uma coisa, comunicação dele é outra. São duas coisas completamente diferentes. Ele ocupou esse espaço. Esse espaço não estava desocupado. Talvez daí, e como dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo, a dificuldade de Madeleine de reproduzir aqui no mesmo perfil coach, né, no espaço que já estava ocupado. A bem da verdade, Rafael Diniz chegou a ocupar esse espaço com a dança do passinho, que foi uma peça publicitária que viralizou em rede social, naquela época ainda não tinha um peso de hoje, em 2016, e depois de eleito se trancou no SESEC. Esqueceu isso. Né? Mas Vladimir ocupou esse espaço. Em relação a também o que acontece aqui em Campos com Vladimir, tem uma coisa que eu acho também que depende de direita e esquerda. É uma regra que me parece universal. Governo bem avaliado, onde tem reeleição, esse governo é favorito para se reeleger. O pleito de reeleição ele tem de ser plebiscitário. A pergunta do eleitor, isso tem várias quali que endossam isso. A pergunta do eleitor, numa eleição com reeleição, não é quem é o melhor candidato com a melhor proposta. É se aquele governo merece ou não uma segunda chance. Ela tende a ser essa. E para dar dados aqui da região, essa correlação entre governo bem avaliado pela população e liderança, favoritismo na reeleição do incumbente, ela não é só de Campos. Ela se repete em São João da Barra, com Carla Capucci, ela se repete em Arraial do Cabo, com o prefeito Marcelo Magno, ela se repete em São Pedro do Aldeia, com o prefeito Fábio Pastel, ela se repete em Italga de Nogueira, com o prefeito Léo Pelanca, ela se repete com a São de Macabu, com o prefeito Valmir Lessa, ela se repete em Macaé, com o prefeito Velbert Rezende, ela se repete em Cardoso Moreira, com a prefeita Jane Winkler, e ela se repete em Silva Jardim, com Maíra de Jaime. E você tem também a antítese disso, que é Cabo Frio. A prefeita Magdala Furtado tem um governo muito mal avaliado e está muito atrás da intenção de voto do doutor Serginho, que é um deputado estadual, candidato a prefeito, que, segundo as pesquisas, caminha aí a passos largos para a eleição. Então, Freud dizia que o homem é sempre o pai, ou porque eu confirmo, porque eu nega, né? Então, por confirmação, por negação, isso parece uma regra, né? Logicamente que toda regra tem exceção, mas assim, ela se confirma em 9 municípios, né? E tem uma antítese perfeita em Cabo Frio. Como é que você analisa? Então, assim, eu acho que, e não diria só a região, nós temos vários municípios que estão indo nesse processo, grandes municípios, de capital também. Olha só, eu acho que aqui nós temos, talvez uma consequência disso, que é o que me parece talvez uma perda de oportunidade, né? É que se o jogo já está se considerado ganho, a chance de você rediscutir coisas que são necessárias numa eleição são cada vez menores. O que quero dizer? Vamos lá. O debate eleitoral, ele é relevante ou não para alterar essa posição? Talvez não, né? Alguma proposta, né, que seja capaz de alterar um pouco a decisão dos eleitores? Também não. Então, assim, você está perdendo, enfim, nessa confirmação, né, como você falou antes, né,
Em lugar de escolher o melhor candidato, a gente só vai dar uma segunda chance, né? Assim, não tem chance de você discutir o futuro da cidade, porque o jogo já está ganho. Isso perde, assim, em termos de ampliar a democracia, em termos de discussão, de deliberação pública, de espaço público, né? Assim, você já está só esperando confirmar o que já se sabe, entendeu? Eu acho que isso é nocivo nesse sentido, né? De só utilizar a eleição como protocolo em lugar de eleição como oportunidade para ampliar a democracia, que de fato é uma oportunidade para você ampliar mecanismos de democracia nesse processo. Então, assim, eu diria que isso acontece não só nesses 9 municípios da região, que inclusive estamos falando de 90% dos municípios da região, mas também em cidades grandes e outros espaços das capitais também. Estamos tendo um fenômeno de reeleição que é cada vez mais amplo, né? Agora, não é novidade no sistema político brasileiro as reeleições, né? Nós temos, de fato, uma grande média de reeleições no espaço municipal, não diria já federal, que também nós temos um grande costume de reeleição, né? O que talvez vale a pena observar é o que diferencia o município do Estado e da federação em termos de dinâmica partidária, né? Porque a gente espera que o município, pelo fato de ser uma eleição separada, as nacionais, nós tenhamos dinâmicas locais que ganhem protagonismo, né? A gente espera isso, que o protagonismo municipal seja cada vez mais relevante, separado do nacional. Mas nessa eleição a gente não viu isso. A gente só viu jogadores locais, né, que esperavam o apoio do Lula ou do Bolsonaro. A gente viu, principalmente nesses municípios do interior, né, e não só no interior também, várias capitais, né, a gente vê nas campanhas eleitorais candidatos a prefeito, vereadores, né, que aparecem junto com a figura do presidente Lula ou a figura do Bolsonaro. Então, parecia que o jogo local sendo jogado por chancelas nacionais. Um pouco isso. E para mim, assim, eu sei que talvez não foi a maioria, mas é um retrocesso, uma regressão. Não é só um retrocesso de quanto a gente está, enfim, desperdiçando a oportunidade de dar protagonismo ao município para novamente mostrar chancelas nacionais na dinâmica local. E novamente, assim, é delicado você, de fato. A gente sabe que a política funciona dessa forma também, né? Mas, enfim, não sou ingênuo nesse sentido. Mas, por outro lado, é uma perda de oportunidade você esperar que a dinâmica local seja só pautada pelas dinâmicas nacionais, especialmente numa eleição municipal, né? Onde a gente viu, de fato, o jogo sendo jogado por atores nacionais também, né? Mas, enfim, novamente, veremos a que ponto 2026 vai, de novo, né, que é uma dinâmica nacional, alterar o espaço local. Mas, enfim, só para dizer, o desempenho municipal no Brasil inteiro sempre tem sido muito pautado pelas reeleições. E isso faz com que atores locais... veja o caso do Rio de Janeiro, né? Eu estava fazendo um levantamento, né, dos últimos 30 anos dos governos municipais do Rio de Janeiro. Nós temos 2 atores relevantes nesse processo, César Maia e Eduardo Paes. E no meio, né, teve linha por ali, outro por ali e tal, mas sempre são 2 centralidades, né? E isso acontece em vários municípios brasileiros. Eduardo Paes é cria de César Maia. Exatamente. Então, assim, e César Maia está aparecendo agora como candidato a vereador também. Sim. Então, assim, a gente está... Nas dinâmicas municipais, nós temos sempre essa centralidade dos atores locais, né, que toda hora vão se revezando no processo. Só que dessa vez, a gente observou nas campanhas um forte desempenho de figuras nacionais chancelando essas candidaturas locais, né? Enfim, acho que isso mostra, eu acho, pelo menos, um retrocesso em termos da importância do local, né, para você discutir casualmente isso que discutimos nessas 2 horas de debate, né? As políticas municipais, o município, né, como relevante nesse processo. Pois é. É programa para série de Netflix, minha gente. A gente faz aqui em série. Muita informação, muitos dados, né, que a gente pode observar, e esses dados que estarão aí
disponíveis através do livro, né, professor? Em breve, não tem uma data definida, mas deve sair antes das eleições, né? Na verdade, assim, o caderno de proposta foi lançado no dia 10, isso já está disponível para todo mundo, para o público. Tem o site do Observatório que você pode baixar, para quem estiver fora de campus, mas para quem mora em campus, nós temos, de fato, os livros impressos que estão sendo distribuídos, entendo que vão ser distribuídos logo para os atores, de fato, que estão na disputa eleitoral, ou para jornalistas, e para jornalistas, né, da região. Fica necessário também ter esse serviço como fonte para o futuro mesmo. E o livro também, o livro já foi distribuído em março desse ano, ele foi apresentado em Campos também, e fizemos um evento em Macaé, acho que o lançamento foi em Macaé, de fato, em março, foi um fórum regional, e também está disponível no site do Observatório, você pode fazer o download do livro, é gratuito, né? E ali você tem, enfim, como você falou, para várias séries de discussão. E de fato, assim, e o núcleo só para terminar, encerrar, né? Nós temos um grupo de 35 professores, pesquisadores de pós-graduação e tal, que moram na região também, que trabalham em diversas perspectivas da cidade. Eles são, assim, intelectuais de grande porte, estão super disponíveis também, todo mundo conhece o Luiz nesse sentido, né? Estão disponíveis para qualquer dúvida que vocês quiserem, enfim, também no futuro, né? Muito discutir sobre políticas públicas específicas. São 12 municípios aqui, regiões imediatas de Macaé e Campos. Então são 12 municípios, tem todos os dados aqui. Eu já baixei o caderno aqui, inclusive está disponível lá no site, que a gente colocou, inclusive, lá no streaming agora do Face. Professor, vou começar aqui com a bancada despedindo e agradecendo pela sua presença aqui mais uma vez, desejar toda sorte e sucesso. Muito obrigado, bom dia para o senhor. Obrigado, Cláudio, obrigado, Luiz, obrigado, Edmundo, também pela oportunidade. Vou trazer aqui o Edmundo. Tá, só aguarda aí, vou trazer o Edmundo também para fechar e o Aloysio. Edmundo, obrigado por hoje, amanhã estaremos de volta no presencial também. Obrigado pela sua presença aqui hoje. Valeu, Edmundo, bom dia. Obrigado, Nogueira, Aloysio, obrigado a quem nos acompanhou até aqui, professor. Acho que, como ele mesmo disse, 2 horas de debate para a gente procurar entender as dinâmicas do nosso núcleo urbano, né? A gente falou algumas vezes sobre teologia coach, a gente precisa cada vez não, sempre precisou, mas em tempos de transição, a academia é muito importante para que pessoas que se debrucem sobre esse tema, né? sobre as evoluções e as mudanças da sociedade. Precisamos muito da academia para poder nos dar algum tipo de luz nessas transições que estão passando. Rapidamente, a teologia da prosperidade, que fala muito sobre o evangelho, essa coisa de voltar, da igreja dar a ele cidadania, né? Dar a ele formas de prosperar na vida, a ser abençoado por Deus. Já o coach, ele é essa coisa individualista, essa coisa que a pessoa, por si só, vai chegar lá, enfim. Isso tudo é formas de entender o mundo, de ver o mundo, e uma fatia de sociedade importante está sendo influenciada por ela. Então, a gente precisa entender isso com dados, com formas técnicas, e eu acho que a academia é sempre fundamental para isso. Eu agradecer pela entrevista e pela disposição de fazer esse tipo de interlocução. Valeu, Edmundo. A academia é o caminho, né, mais seguro e certo. Meu caro Aloysio Abreu Barbosa, obrigado por hoje. Né? E você volta na sexta-feira, onde estaremos aqui na bancada com o maior botafoguense, ou mais botafoguense de todos os botafoguenses, Orlando Tomé. Obrigado, Aloysio, bom dia para você. Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Beto na técnica e saudações. Obrigado, Edmundo, obrigado, sobretudo, aí a Humberto Mesa, professor Humberto Mesa. Eu acho que, fazendo minhas palavras de Edmundo, a Folha, eu me lembro de tanta coisa da UENF, porque a Folha esteve presente naquele pleito da UENF, né? A Folha foi figura de proa naquele movimento. Então, mesmo antes de me tornar jornalista, eu acompanhei, enquanto filho de jornalista, a importância dessa correlação entre imprensa e academia, né? Eu acho que ambas são fundamentais para o desenvolvimento da região e para o entendimento da região, né? Para a sensação de pertencimento da região, né?
Campos tem muitos problemas consigo mesma, com a sua própria imagem. É uma coisa que é alvo de estudos na academia, e eu acho que essa condição de polo universitário que Campos ganhou a partir dos anos 90, ela é inexorável, né? E eu acho que ele deve fazer o melhor aproveitamento dela possível, né? Tentando também trazer a linguagem acadêmica para uma linguagem inteligível, né? Para o cidadão médio. E acho que nesse papel a imprensa nesse papel a imprensa é muito importante, fundamental, eu diria. Eu acho que esse programa aqui de hoje ele externou bem isso, ele simbolizou bem isso. Votar amanhã. Eu, na verdade, eu queria só voltar a trabalhar segunda-feira. Não vai dar não, porque amanhã eu vou viajar, não vou estar aqui, vou viajar por motivo pessoal, né? Já estava programado há um ano essa viagem, né? Eu vou na verdade, ao show do Eric Clapton, é o quarto show dele no Brasil, e eu fui os 3 primeiros, e apesar do negacionismo dele... Sem misturar, né, os pessoais dele. Meu Guitar Hero, eu vou ver ele amanhã. Mas sexta-feira, Paraná saindo, vou fazer a Paraná, e acabei de ser informado que agora, é aquela história que eu falei, já tá fora, morando sozinho, que pula o muro do seu quintal. Vai sair uma prefab também na segunda-feira, que deve ser a última registrada, deve ser a última pesquisa de Campos antes da urna, né? Então, ou seja, eu vou trabalhar na sexta-feira com o mais chato dos botafoguenses, que é Orlando, mas entende muito de política, né? E vou trabalhar também na sexta-feira logicamente que é uma projeção do TSE. Isso pode não se cumprir, pode ser adiado, né? Mas, se tudo correr como está previsto no TSE, pesquisa Paraná sexta-feira, pesquisa Prefab Futuri segunda, dias 27 e 30, seriam as últimas pesquisas aí registradas no TSE antes das urnas de 6 de outubro. Muito bem. E aí, dia 1º, terça-feira, aí a gente faz a última entrevista daquela série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Campos. Pela ordem de sorteio, o professor Jefferson que vai estar conosco aqui. Gente, fechamos por aqui. Muito obrigado a você que nos acompanhou. 9h16, a gente volta amanhã às 7h10 da manhã, logo após o horário eleitoral gratuito. Folha no Ar é oferecido por Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e também Rede Mariana de Postos, com o apoio de Radimed Diagnóstico. Continue ligado, continue na Folha FM.